De Campinas, André Berenguel. De olho na Câmara. 10 horas e 41 minutos. A CBN Campinas continua ouvindo os 33 vereadores eleitos pelo morador de Campinas nas eleições de 2024. Hoje, o nosso convidado é Nelson Osri, do PSD. Muito bom dia, vereador. Muito bem-vindo ao estúdio da CBN Campinas. Bem-vindo. Desculpa, não entendi. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado e sempre à disposição de todos vocês e um abraço a todos os ouvintes da CBN. Nelson Osri, ou Osri. A gente estava conversando sobre isso agora aqui nos bastidores, sobre a pronúncia mais correta do sobrenome dele, sobrenome libanês. Osri é formado em Direito e especialista em Dependência Química pela Unifesp. Tem um trabalho reconhecido, inclusive, na luta por políticas públicas nesse sentido, inclusive com a ONG Sou Feliz Sem Drogas. Recebeu nessas últimas eleições 6.157 votos. E eu já começo, vereador, fazendo uma pergunta que nós estamos praticamente fazendo a todos os vereadores que estão passando por aqui. Todos eles relataram um aumento significativo no número de votos na comparação com as eleições de 2020. Ao que o senhor atribui esse aumento de votos? Na verdade, eu tive um aumento significativo, mais de 1.500 votos da eleição passada, porém eu também tive uma perda de 25% a 30% da votação esperada, por conta de um boicote que teve junto ao meu partido, o PSD, né, o número 55. Foi um boicote de forma irresponsável por parte de alguns deputados da direita, entre eles o Gayer, né, que de forma irresponsável acabou levando para as redes sociais um boicote ao 55, não votar em vereadores, em prefeitos do número 55. Isso acabou gerando um problema, sendo um representante da direita. Então, nós conseguimos contornar isso graças ao apoio do Eduardo Bolsonaro e também do delegado Palumbo, né, deputados federais, que se manifestaram ali de imediato, né, contra o boicote, e isso acabou aliviando um pouco. Eu vejo o aumento da votação pelo trabalho, né, correspondido à população de Campinas, no sentido de combate à corrupção, né, sou autor dos projetos que combate a corrupção, no sentido de transparência, respeito ao dinheiro público. Isso tudo veio do nosso gabinete, do nosso mandato. As nossas pautas conservadoras, tratando-se de uma cidade que é uma cidade conservadora, que é a cidade de Campinas. Então, acredito que o trabalho, né, também junto aos autistas, aos motoristas de aplicativos, cidade de Campinas é uma das cidades que mais motorista tem. Então, acho que tudo isso foi fruto do nosso trabalho e a resposta veio nas urnas com esse aumento de mais de 1.500 votos. Vereador, a gente queria perguntar, né, o senhor tem uma atuação forte no combate às drogas, de onde veio, né, essa vontade mesmo de ir por esse caminho dessa luta do combate às drogas? Então, é um trabalho que se iniciou bem antes da política, né? Eu não tinha pretensão nenhuma em ser candidato a vereador, a me envolver com política. Eu iniciei através de uma ONG, né, que eu montei junto com o Padre Haroldo, que é o movimento Sou Feliz Sem Drogas. Esse trabalho ele cresceu muito, né, a ponto de atingir outros estados, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, até o próprio Pará, né, nós chegamos a fazer trabalhos no Pará. E tudo isso por conta de um problema que eu tive na família. Eu logo que enfrentei essa situação, que é uma situação que eu acho que milhares de pessoas enfrentam, mas ninguém acredita quando acontece, né, dentro do seu lar, dentro do seu espaço. Então, ali foi um baque, né, para a gente conseguir restabelecer a paz, porque um lar que tem droga não tem paz, não tem harmonia, não tem alegria. E nós conseguimos, através do Padre Haroldo, através do Grupo Amor Exigente, doutora Mara Menezes, né, e tudo isso se tornou uma motivação para que eu entendesse o problema das drogas. Então, logo fui me especializar na área de dependência química e logo na sequência fui chamado
pela prefeitura para iniciar um trabalho de políticas de drogas. E logo percebi que Campinas não tinha um departamento para atuar nessa área. Só tinha no Rio de Janeiro, que era a Coordenadoria de Políticas de Prevenção às Drogas. Então Campinas foi a segunda cidade no Brasil a ter uma Coordenadoria de Políticas de Prevenção às Drogas. Isso foi na gestão do Dr. Hélio. Dr. Hélio, né? Do Dr. Hélio, na época o secretário Dr. Carlos Henrique Pinto, né, foi quem fez o convite e nós conseguimos iniciar através de uma coordenadoria. E depois teve o governo do PT, que acabou de forma precoce interrompendo esse serviço, que foi um absurdo, até tive que levar ao Ministério Público. Né? A minha exoneração na época não era problema nenhum, porque o cargo em comissão você está sujeito à exoneração. Mas o que não poderiam era interromper de forma precoce um serviço que atende milhares de famílias, vidas, né, que estão ali dependendo de um amparo. E logo que o Jonas Donizete ganhou a eleição para prefeito no seu primeiro mandato, ele já restabeleceu a coordenadoria e me convidou a coordenar essa coordenadoria de políticas de prevenção com um potencial muito forte, que foi o destaque maior, que foi o programa Recomeço, que era um programa do governo do estado, e Campinas foi a primeira cidade a ter o programa Recomeço, que é o tratamento gratuito para dependentes de álcool e outras drogas. Isso foi um boom, porque o Brasil inteiro começou a procurar pela Coordenadoria de Drogas em Campinas, pela minha pessoa, para também ter esse programa nos seus municípios, nos seus estados. Esse trabalho acabou despertando aí uma atenção das mães do crack, que são mães que vendiam um corpo, né, se prostituíam em troca de pedra de crack e acabavam tendo filhos, e muitos ali pelo uso da substância devastadora que é o crack. E essas mães que pediram para que eu saísse candidato a vereador. Eu falei, poxa, né, como que eu vou sair candidato a vereador? Eu não tenho esse conhecimento, né, de tantas pessoas, porque você depende do voto, né? E tem muitas pessoas ali que, não, por mais que seja amigo, amiga, não votam em você. E muitos ali me surpreenderam com uma votação muito expressiva. Não ganhei a eleição, foi em 2012, eu fiquei como primeiro suplente, mas a votação foi muito expressiva. E logo em 2017 eu saí candidato novamente, aí ganhei, ficando entre os mais votados. E 2017 novamente, né? 2017, 2020, novamente, ganhei entre os mais votados, com a votação também que aumentou. E agora 2024, uma votação maior ainda, então a gente está sempre crescendo. E eu acho que isso é tudo fruto do nosso trabalho sério na área de política de prevenção às drogas, que é salvar o nosso maior patrimônio, que é a vida. Vereador, a gente queria aproveitar que o senhor explicou, né, como é que começou a se engajar nessa causa do combate às drogas. A gente aqui em Campinas sofre muito com as pessoas em situação de rua justamente por conta disso, né? São muitas pessoas que vivem não só na região central, mas enfim, espalhadas pelos bairros e que são dependentes químicas. Queria perguntar o que o senhor pretende continuar fazendo na tentativa de diminuir essa população, fazer, enfim, que elas sejam reinseridas nos círculos sociais, né? Voltem a ter uma vida normal. Então, logo que eu ganhei a eleição em 2017, eu cheguei achando que eu ia resolver o mundo, né? Principalmente nessa questão, que é uma questão que eu tenho muita afinidade, tenho uma aproximação muito grande, que são as pessoas em situação de rua. Eu já participei de voluntários que entregavam comida, vi que esse não é o caminho. Já participei de grupos que faz aquele primeiro atendimento, acolhimento e tal. Já vi que se você não tiver uma ligação, saúde, assistência social e segurança, você não consegue nem se aproximar. Não resolve, é um band-aid por uma fratura exposta. Né? Você vai entregar um band-aid para uma pessoa que está com o osso para fora. Não vai resolver. Então, eu logo percebi que o que funciona hoje em Campinas na área de tratamento, prevenção, é o Instituto Padre Haroldo. E até hoje é referência mundial. É a terceira melhor comunidade terapêutica do mundo em tratamento, em ressocialização. O que acontece? Por que o município não tem um espaço desse? O município tem área, terra para tudo que é lado, eu identifiquei. Tinha uma área de 42 mil metros quadrados
na área do Parque Valença 2. Tem profissionais excelentes na saúde, na área da dependência química. O cara tem que entender de dependência química, não pode ter medo de morador de rua. Nós temos assistentes sociais maravilhosos, capacitados para atuar na área da dependência química. Então, por que o município não tem um centro de tratamento de acolhimento? Aí percebi também que existe um problema muito sério quando você faz o primeiro passo do atendimento, que é encaminhar para o serviço de saúde para realizar os exames. Então, uma pessoa que tem ainda vínculo familiar, ela vai acompanhada de um familiar realizar os exames. Uma pessoa em situação de rua, ela não tem mais vínculo. O vínculo já está rompido, já está fragilizado. Então ela tem que ir sozinha. Aonde que ela está dormindo? Aonde que ela está ficando? Ah, está ficando na rua. Ou ela está ficando num abrigo, que permanência máxima é 7 dias. E depois para voltar, olha lá se não é 2, 3 meses. Isso ele tem que querer também. Então o que eu pensei? Por que não faz... É um nome pejorativo que eu vou usar aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam o significado desse meu projeto. Seria um poupa-tempo do dependente químico das pessoas em vulnerabilidade. Seria uma fazenda de acolhimento, com todos os serviços lá dentro. CAPS AD, que é o Centro Psicossocial de Álcool e Drogas, triagem, com assistente social, com psicólogo, com assistente social até para fazer a avaliação se ele é de Campinas ou não, se ele volta para a sua cidade de origem. Ele vai ser acompanhado até a rodoviária por uma assistente social. O tratamento do dependente químico nesse mesmo espaço. Se ele é homem, se ele é mulher, vai ter a ala masculina, vai ter a ala feminina. A volta do atendimento junto às crianças, jovens, adolescentes, pessoas que hoje se envolvem com drogas muito mais potentes do que a nossa época, que era, olha lá, a maconha. Hoje tem crack, tem criança de 9 anos, 8 anos que está usando crack. Como que você vai oferecer para eles um tratamento só quando ele completar 18 anos? Ele já tem que ser tratado logo desde o início, desde a raiz. Então, assim, criar esse centro de tratamento. Então, esse é o meu projeto principal. É um sonho. Em 2017 eu apresentei, mas não tive sucesso. Todo mundo achou que eu era um louco, não é? Você quer fazer um presídio? Não é presídio, gente. Eu quero tratar quem tem que ser tratado. Eu quero acolher quem tem que ser acolhido. E eu quero prender também quem é criminoso. Porque nesse mundo de rua, de pessoas em situação de rua, você tem de tudo. Você tem um morador de rua romântico, que é aquele que não usa droga, mas ele quer morar na rua, ele é contra o sistema, não quer pagar conta, não quer pagar imposto. Então ele mora na rua. Ele tem vínculo familiar, mas quer morar na rua. Sabe o nome de todas as praças, porque já dormi em todas as praças. Conta a história de Carlos Gomes para você. Aí tem o morador de rua dependente químico. Dependente químico, viciado em droga, crack, álcool, outras substâncias. Aí você tem aquele traficante, criminoso, que se fantasia, que se fantasia de morador de rua. Mas ele tá lá no meio traficando. Ele tá lá roubando. E na rua você tem também pessoas foragidas do sistema prisional. Sim. E tem também pessoas desaparecidas, até por outras questões. Por outras questões, exatamente, como, por exemplo, esquizofrenia. Outras questões mentais, né? Então, assim, por que não ter essa fazenda de acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, dependentes químicos, até com a própria Polícia Civil, para ela identificar se é uma pessoa foragida, uma pessoa desaparecida, e fazer o caminho correto. Agora, eu fazer uma pessoa, um dependente químico que me procura lá no gabinete, ele vai lá na Câmara, ô Nelson, eu tenho dependência aí de crack, álcool, eu quero parar, não aguento mais. Isso quando ele quer, né? Eu tô falando de uma pessoa que aceita de forma voluntária. Já é um nível acima. Já é um grande ainda passo. tem discernimento, que ainda consegue responder. Pois é. Né? Ele vai lá e me pede ajuda. Eu vou pedir para ele realizar os exames. Ele vai ter que ir até o postinho. Chega lá no postinho, não tem exame, não tem o frasquinho para fazer exame de urina. Volta amanhã. Aonde que ele vai esperar? Aonde que ele vai dormir? Vai dormir na rua. Você acha que ele vai voltar a fazer o exame? Não vai. Qual que é a vontade de um dependente químico? Usar droga. O nome já diz. Ele depende daquilo. Então ele vai querer usar droga. Então, assim, esse momento, né, desse espaço de querer e não querer, você tem que agir. Né? Nós não vamos resolver a situação. Muito pequena, a janela é minúscula. É minúscula. Então, assim, o poder público ele tem 1% de responsabilidade.
aproveitar daquela vontade que ele tem. Se ele não agir naquela hora, dificilmente você vai conseguir ajudar. E dependente químico não é vagabundice. Dependente químico é uma doença, ela tem um CID, é uma pessoa que precisa de ajuda. Qualquer um está sujeito a isso. Qualquer um. Agora, Nelson, outras ações, né, como você mesmo até já deu uma pincelada por aqui, também questão dos autistas, né, que estão demandando uma atenção melhor na rede de saúde, também na rede de assistência social. Quais outras áreas também que você pretende apresentar propostas? Tem alguma que você já pode adiantar pra gente? Olha, a questão dos autistas é algo que me chamou bastante atenção, né, graças a uma entidade chamada PAICA, através da doutora Suzy. Ela me fez um convite para conhecer, eu não conhecia, fui lá, verifiquei e fiquei assim assustado com o número de pessoas, né, autistas, famílias, todas ali buscando uma vaga, buscando um espaço, um atendimento. A partir daí eu comecei a compreender melhor, que é um espectro, né, que não é uma doença. Ao mesmo tempo, é um serviço muito caro, né? Você que tem uma criança autista, vocês sabem o tanto que é caro e difícil conseguir esse acolhimento. O poder público ele peca no atendimento aos autistas. Eu acho que desde o acompanhamento terapêutico dentro de uma escola, né, eu lembro de um caso que o acompanhante terapêutico particular daquela criança não estava podendo entrar por conta de uma ordem que a prefeitura concedeu, que não poderia entrar, que teria que ser o acompanhante terapêutico da escola. E essa criança não estava se alimentando. Foi quando nós detectamos que o problema era a forma que servia o alimento para ele. Então, o alimento ele não podia vir todo misturado, ele tinha que ser separado no prato. São muitas questões muito específicas, né? Minúsculas mesmo, coisinhas, detalhes, pequeno, rabinho da cobra, que você fala, não é possível, né? Aí nós conseguimos a volta do acompanhante terapêutico, então hoje ele pode acompanhar, ele pode entrar, aquele que tem um acompanhante particular. É uma forma de ajudar também, né? Outras pautas também que me chamou bastante atenção foi a questão dos motoristas de aplicativos. Nós conseguimos um pacote de benefícios para ele, desde a retirada daquele ímã que é na porta do veículo, que era uma coisa bizarra. A única cidade do mundo que tinha aquele adesivo era Campinas. Aquilo lá colocava ele em risco, colocava o cliente em risco, né? Então nós conseguimos tirar, demos o direito à ampla defesa. Hoje a empresa Uber não pode simplesmente banir, ela tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir a manifestação do motorista. Nós conseguimos aqueles espaços, né, que podem ser utilizados por todos, mas também pelo motorista de aplicativo, somente ali na região da rodoviária, que é uma região onde eles paravam o carro tudo em cima de calçada, eram punidos, eram multados. Então, assim, são vários projetos, e hoje o principal, né, que não é um projeto, mas é uma fiscalização que também é prerrogativa do vereador. É o retorno do Centro de Convivência Cultural. Né? Eu fui o autor dos trabalhos de reforma do Centro de Convivência, que estão extremamente atrasados. Eu fui o autor, né, do pedido para que não utilizassem a verba para a construção do teatro de ópera no Parque Ecológico. Eu falei, não tem cabimento você construir um teatro de ópera e um centro de convivência parado. Né? Vamos reformar aquilo que está quebrado, devolver à população, aquilo lá é um patrimônio da cidade. Eu lembro da época do teatro popular, acesso a todos. Então, assim, a população é carente de cultura, mas nós precisamos valorizar esses espaços. Não tem cabimento uma cidade como Campinas, maior do que 14, 15 capitais, uma metrópole com mais de 1.200.000 habitantes, você não tem um teatro para assistir. Você fala do Castro Mendes, mas a gente sabe que tem ali vários prejuízos ao seu entorno, e mais do que isso, você para assistir um teatro, você tem que se dirigir a um shopping, pagar estacionamento caro e peças caras. Então, assim, fomentar a cultura é devolver o centro de convivência, e esse é um projeto que eu tenho, que já estou, né, colocando em prática, que é a fiscalização para a entrega dessa segunda fase e a inauguração dele o mais rápido possível. Nelson, precisamos encerrar, né? Temos muita coisa a discutir, infelizmente o tempo não nos permite discutir tudo de uma vez, mas o microfone CBN está aberto para que a gente possa fazer essas discussões durante todo esse mandato. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço, Nelson. E lembrando que eu tenho também o projeto da Escola Cívico-Militar, que eu acredito muito nessa plataforma, nesse modelo,
que vai ser um grande ganho para a população de Campinas. A gente vai debater sobre isso também em breve. Vamos aproveitar já também e encerrar o CBN Campinas desta terça-feira. Muito obrigado mais uma vez ao vereador.